Olha a notícia. Irregularidades praticadas por empresas de consórcio estão na mira do PROCON, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Relação de Consumo. Nós vamos entender melhor o que está acontecendo na reportagem de Diego Queiroz e Maxandro Martins. A intenção de ter um carro fez Pamela entrar num consórcio. Eu vi um anúncio na internet de um consórcio, de uma carta de crédito, e o vendedor contactou comigo depois, né, quando eu viu que eu estava interessada, porque eu entrei e perguntei como é que funcionava, ele entrou em contato comigo e me convidou para ir até a empresa onde eles trabalhavam com isso, né? Eu fui até a empresa, ele me explicou como é que funcionava, e aí depois eu voltei para fechar o contrato, né? Fechei o contrato. Assinei o contrato, dei uma entrada e comecei a pagar, né, as parcelas, esperando a contemplação. Mas com o passar do tempo, ela resolveu desistir. A obrigação deles era me mandar todo mês os sorteios e a contemplação, e eles não me mandavam. E aí depois eu perdi o contato com eles, porque todo mês eu insistia e eles não mandavam o sorteio. 2 supostas empresas de consórcio foram autuadas em Campo Grande, uma delas interditada. Além de não ter autorização do Banco Central para vender o serviço, comercializava consórcio como se fosse financiamento, caracterizando publicidade enganosa. Na terça-feira, outra empresa foi autuada e interditada durante a operação conjunta do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, Delegacia do Consumidor, PROCONs Municipal e Estadual. Em julho, 4 empresas foram interditadas numa única semana pelo PROCON Estadual e a Delegacia Especializada do Consumidor por venda de consórcios que não existiam. Só neste ano, o PROCON Estadual recebeu 45 denúncias contra empresas de consórcios. Muitas delas agem de forma parecida. Prometem a entrega do bem poucos dias depois do pagamento de adesão ao contrato. Só que não é bem isso que acontece. Ao procurar o consórcio, o cliente volta para casa sem nada. Segundo o superintendente do PROCON estadual, as irregularidades são inúmeras. Envolvem até o uso de fotos da internet para ludibriar as vítimas. Empresas sem alvará de funcionamento, empresas sem documentação correta. Nós encontramos também vendedores sendo induzidos ao erro, vendedores de boa fé, pessoas de boa fé que estão achando que estão fazendo a parte certa, colocando fotos de bens determinados nas redes sociais, consumidor achando que está comprando aquele determinado bem, que na verdade é um consórcio. Existem várias irregularidades. A orientação é buscar o máximo de informação possível antes de fechar um contrato. Não deixe se levar pelo intuito, pela prestação fácil, pela compra fácil. Olhem, nós temos empresas corretas que fazem um consórcio devidamente. E isso é importante para que o consumidor não caia no engodo. Às vezes, quando tem muitas facilidades, pode ser um trabalho muito grande para o consumidor depois. A gente alerta a sociedade para que, ao negociar um imóvel, contrate somente um corretor de imóveis credenciado e consulte junto ao CRES a sua regularidade. Exija do corretor de imóveis a sua identificação. E agora há pouco já há atualizações sobre esta operação. Nós vamos ao vivo para o PROCON aqui em Campo Grande. Cláudia Geiger mostra um pouquinho mais dessa ação conjunta do PROCON com a DECOM também. Os dois aí estão no mesmo prédio, né? Tanto a superintendência quanto a delegacia, e pessoas foram até levadas para a delegacia hoje. Está contigo, Cláudia, ao vivo. O que temos de novidade? Oi, Bruna, bom dia a todos. A situação é muito crítica e o próprio delegado que está coordenando essa investigação disse que o rombo é bem maior. Ele, inclusive, ouviu uma pessoa hoje e tem vários números dessa investigação. A gente está aqui com ele, o doutor Paulo, da Delegacia do Consumidor. Bom dia, doutor. Explique para a gente, você estava me dizendo que é bem maior do que a gente mostrou ali, 45 denúncias no PROCON, né? Sim, são muitas denúncias, inclusive já há vários inquéritos em andamento. Essa operação que foi deflagrada aqui entre o DECOM, o PROCON e o sindicato dos corretores, o Conselho dos Corretores de Imóveis, já vem dessa demanda, né? Mas quantas pessoas envolvidas nesses golpes, quantas empresas? Só nesses 3 dias nós fechamos 4 empresas, fiscalizamos 6, certo? Foram autuados pelo CRES 13 pessoas e foram 58 pessoas identificadas. Inclusive, em 2 casos, nós salvamos as pessoas de caírem no golpe.
Quando nós adentramos na empresa, tinha um senhor já de 70 anos com R$11 mil na mão em dinheiro, que foi evitado esse golpe, e hoje uma senhora também idosa com R$4 mil na mão. O senhor estava ouvindo uma pessoa agora, né? Estava ouvindo justamente essas pessoas que fazem essa intermediação. As pessoas oferecem contratos de financiamento ou contratos de consórcio com cota contemplada, o que não existe, nenhuma empresa vende cota contemplada. Então a pessoa está achando que está contraindo um financiamento, que o dinheiro vai ser liberado e é surpreendida com a necessidade de sorteio ou lance, que é a natureza jurídica do consórcio. E quais os crimes que foram cometidos que o senhor já enxergou aí nessa investigação? Sim. O principal crime cometido aqui é propaganda enganosa, que é o artigo 7º da Lei 8.137. Quando o contrato é válido, ou seja, se você vende um financiamento e entrega um consórcio, é crime contra o consumidor. Mas, em alguns casos, não existe contrato algum, é um simples estelionato, é um puro golpe. Não é estabelecida a relação de consumo, é um golpe. Mas e aí? Existe possibilidade de prender alguém? Como é que essa pessoa vai reaver o dinheiro? A gente viu ali a moça que chegou a pagar um consórcio, tentou desistir, não conseguiu informações. Como é que fica? Prisão, sim. Quando há flagrante, a gente prende em flagrante. Quando há e tem que entender também que a responsabilização ela é feita dentro do inquérito policial, porque as pessoas que trabalham nesses locais também são pessoas entre 18 e 25 anos, que cometem esses crimes, mas na verdade também são pessoas incultas que são usadas por essas empresas e acabam respondendo o crime no lugar dos criminosos verdadeiros. Então nós vamos aqui subir a investigação até chegar no topo, tá? As empresas não são de Mato Grosso do Sul, são de fora? As empresas são daqui, mas vendem os contratos de empresas de fora, geralmente Minas Gerais ou São Paulo. Então, para explicar melhor para a população, seria como se fosse uma empresa atravessadora. Ela vende essa cota, mas ela não é a dona do consórcio, entendeu? E agora nós vamos atrás das empresas principais também, porque de uma forma ou de outra elas estão se completando com essas ações, estão celebrando os contratos e estão recebendo. Doutor, muito obrigada. Eu vou pedir para o senhor passar o microfone para o doutor Marcelo Salomão, aqui do Obrigado. PROCON. Vou passar aqui para o doutor Marcelo. E a gente agora vai dar uma informação que o Marcelo estava falando para todo mundo que está ouvindo, que ele está muito assustado, porque as pessoas elas estão entrando de boa fé num negócio de má fé. Como reaver esse dinheiro? O senhor já falou para o Diego na reportagem que as pessoas precisam ficar muito atentas, mas o que mais te preocupa? O que mais me preocupa é a informação equivocada. Os consumidores estão achando que estão pegando um determinado bem por um autofinanciamento, que na verdade é um consórcio, que nem contemplado está. Esse é um primeiro crime praticado por essas empresas. A segunda colocação importante, Cláudia, é que essas empresas, algumas delas que foram suspensas as atividades do PROCON, sequer têm autorização para comercializar consórcio. Elas usam outros nomes, outras denominações, fraudando a legislação para comercializar consórcio que não tem autorização do Banco Central. Para contratar consórcio, tem que ter autorização do Banco Central. E aí o consumidor cai num contrato que é levado para São Paulo, para Minas Gerais, e para sair depois é um parto, é uma novela, e o consumidor fica preso 50, 80, 100 meses num consórcio da qual ele achava que estava comprando um determinado bem. E essa moça que a gente mostrou na reportagem que sequer conseguiu desistir, né? Acabar com essa relação de prestação de serviço no consórcio. Como é que fica? Como é que ela vai reaver o dinheiro? Está demonstrado, no caso dela, que ela caiu numa publicidade enganosa. A vontade dela não foi a de contratar um consórcio, e sim um determinado bem. Ontem, a DECON e o PROCON conseguiu salvar um senhor que ia depositar R$11 mil na adesão de um consórcio, ele achando que ele ia comprar um financiamento de um caminhão. Hoje, a mesma coisa sobre um bem imóvel. Ora, se o consumidor foi lesado, é óbvio que o consumidor vai conseguir reaver isso de forma judicial, não administrativa. Mas é muito importante o consumidor ficar atento. Agora, a gente vê que são pessoas, às vezes, sem muita informação, elas não sabem que estão caindo no golpe. Como se proteger? Não tenha pressa. Não faça um contrato no intuito de resolver rapidamente. Cuidado com os valores. Não existe consórcio contemplado. Peça orientação aos seus amigos, converse no PROCON, converse com as pessoas que conhecem essa relação. É muito importante o consumidor, ao assinar um contrato, tenha todas as informações estabelecidas para que o consumidor não caia em mais um golpe. Na verdade, ele vai arrumar mais um problema para si, e nós temos vários consumidores que têm esse problema. Só no PROCON esse ano 45, mas a gente acha que o número é muito maior,
porque algumas pessoas não denunciam. Muito obrigada, doutor Salomão. Então, Bruna, olha que situação. Ele estava dizendo que no âmbito administrativo, que é o PROCON, nem sempre a pessoa que foi lesada vai conseguir reaver esse dinheiro. Então vai ter que entrar com um processo na justiça. Esses processos podem demorar anos até que ela consiga ter de volta esse dinheiro. Muitas dessas vítimas são pessoas simples que juntaram dinheiro a vida inteira e estavam querendo adquirir um bem imóvel ou até mesmo um carro. Então a primeira dica: não existe consórcio contemplado. Então a pessoa não tem que dar dinheiro para já ter aquele consórcio na mão, aquela carta de crédito na mão para comprar um carro ou um imóvel. E segundo, tem que ler esse contrato e se não entender o que está escrito, o que o doutor Salomão informou é o seguinte: procure alguém. Pode ir numa defensoria, pode até trazer aqui no PROCON, olha, esse contrato que eu estou querendo assinar, o que eu faço, está certo, não está, antes de contrair essa relação de prestação de serviço e cair no golpe, Bruna. Muito obrigada por todas as informações. Tem gente com dúvida, querendo saber mais detalhes sobre isso. Tem um telefone fácil do PROCON, que é 151. Antes de você fechar qualquer negócio, se assegure dessa veracidade de tudo que você está recebendo de informação. E sobre a operação mesmo, o PROCON também vai te passar todos os detalhes. Ligue no 151, procure a Delegacia do Consumidor, que fica ali também na Superintendência do PROCON IMS, região central de Campo Grande, na rua 13 de junho. Obrigada, Cláudia, pela